Eu já vi muita coisa esquisita no CAPS, muita mesmo, mas nada me deixou tão mexido quanto essa madrugada. Não sei se é o tipo de coisa que dá para contar de uma vez só, sem parecer exagero, mas também não dá para guardar. Então vou contar do jeito que aconteceu. Frio, do começo ao fim. Eu era o técnico de enfermagem de plantão naquela semana, trabalhando na ala de estabilização, como sempre. Já estava no terceiro plantão noturno seguido. E por mais que a gente se acostume, você nunca baixa completamente a guarda à noite ali dentro. Aconteceu numa terça-feira. Madrugada gelada, sem um pio lá fora. Não tinha barulho de rua, não tinha nada. O tipo de silêncio que te deixa mais alerta do que descansado. Por volta de 2 da manhã, a ambulância chegou com um paciente novo. A polícia tinha recolhido ele andando completamente pelado no meio da avenida, tentando morder o próprio braço. Os socorristas disseram que ele repetiu umas palavras sem sentido e que na viatura precisaram segurar ele para ele não se jogar no vidro. Ele entrou sedado. Nome? Não tinha documento. Histórico? Nada no sistema. Parecia ter uns 20 e poucos anos, muito magro, olhos fundos, pele suada, mas nada de ferimentos, nem marcas visíveis. A gente acomodou ele na última cama da sala de estabilização. Deixamos em observação. Aquela parte da unidade tem pouca iluminação mesmo, por segurança. Então a luz vinha quase toda da enfermaria pelas frestas. 2 horas depois, fui checar os sinais vitais de novo. E aí começou o que me incomoda até hoje. Ele estava acordado, de olhos abertos, completamente parados, sem piscar. Isso acontece às vezes, principalmente com pacientes em crise, mas ele não se mexia, nenhum músculo. Fiquei ali parado, só observando. E foi aí que ele falou. Primeiro, só um nome, clareza total. Como se estivesse chamando alguém que ele conhecesse há anos, o nome da coordenadora do CAPS. E não foi a coordenadora, nem um nome qualquer. Foi o nome completo dela. Nome e sobrenome, do jeito que a gente vê nos crachás, mas que quase ninguém usa. Só que o mais estranho veio depois. Ele falou o bairro onde ela mora. Falou como se tivesse acabado de sair de lá. E aí ele soltou uma frase que me travou. Ela já ficou nessa cama também. Eu fiquei parado. E te juro, me arrepiou de cima a baixo. Porque isso é verdade. A coordenadora, que hoje comanda o CAPS, foi paciente ali muitos anos atrás. Mas isso é uma coisa que ninguém comenta, pouquíssima gente sabe. Foi um processo muito difícil para ela, muito pessoal, que ficou enterrado com o tempo. Ela construiu uma carreira limpa, respeitada. Ninguém ousa tocar nesse passado. E esse rapaz que entrou mudo, sedado, sem sequer saber onde estava, falou isso, do nada. Na madrugada, no escuro, eu não consegui reagir. Só saí devagar da sala e fui direto para a enfermaria. De manhã, ele parecia outra pessoa. Estava calmo, até educado. Não lembrava de nada, segundo os psicólogos que fizeram o primeiro atendimento. Disseram que ele estava num quadro dissociativo que precisava de tempo. Beleza, o protocolo mandava que ele fosse transferido para uma outra ala, com menos risco. Foi na hora da transferência que a coisa degringolou de vez. Quando o auxiliar foi ajudar ele a levantar, ele se encolheu todo e do nada deu um golpe com o cotovelo. Pegou em cheio o queixo do rapaz. A força foi desproporcional. O técnico caiu na hora. A gente correu para conter. Foram 3 pessoas em cima dele. Mesmo assim, parecia que ele dobrava a espinha para escapar. Não gritava, não pedia socorro, só fazia um som rouco, contínuo, como se fosse uma respiração engasgada, que saía empurrada pelo esforço do corpo. E quando a gente conseguiu segurar os braços dele, ele começou a falar de novo. Mas dessa vez não era português, não era espanhol, nem nada que desse para entender. Era outra coisa. Palavras que pareciam rosnadas, com sons guturais, uma língua que não era daqui. Um dos auxiliares gravou uns segundos com o celular, baixinho, sem que ninguém visse. A gente já sabia que isso era contra os protocolos,
mas foi instintivo. Eu nem tive coragem de apagar. Mais tarde, já com ele contido e na medicação, um funcionário antigo, daqueles bem quietos, escutou a gravação. Ele só disse: "Parece o caso do cara do lençol, aquele da sala 7. E saiu, do nada, sem explicar mais nada. Eu nem sabia que tinha tido um caso assim ali. Mais tarde fui perguntar, mas ninguém queria falar. Só olhares desviados, como se todo mundo soubesse e preferisse fingir que não sabia. No fim do dia, transferiram o paciente para outra unidade. E o que colocaram no sistema foi crise dissociativa severa, com comportamento agressivo. Mas eu sei o que eu vi. Sei o que eu vi. E sei que não tem protocolo que explique alguém saber um segredo guardado há mais de 10 anos por uma profissional que sequer estava no prédio naquela noite. O problema não foi o que aconteceu naquela madrugada. O problema foi o que veio depois. O jeito como todo mundo agiu. Parecia que ninguém queria saber de detalhes. Nem os profissionais da equipe técnica, nem a chefia, nem o pessoal da ambulância que veio buscar o rapaz. É como se aquele paciente tivesse entrado, feito o que tinha que fazer e ido embora, sem deixar rastro. Na ficha dele, o relatório era seco. Faltava informação básica, nenhuma menção à fala estranha, nenhuma palavra sobre o que ele disse da coordenadora. Nada, nem a gravação. E o pior, o auxiliar que tinha levado a pancada nem quis atestado. Pediu para não ser citado. No dia seguinte apareceu com a cara inchada e o olho roxo, mas disse que caiu em casa. Ninguém discutiu, ninguém cobrou, e foi isso que me pegou, porque mesmo tendo visto coisa pesada por anos ali dentro, eu nunca tinha sentido aquilo, um silêncio que não vinha da burocracia, mas de medo. Medo de mexer com alguma coisa que a gente não entende, ou entende e prefere não nomear. Eu tentei puxar assunto com uma das psicólogas mais experientes. Ela ouviu em silêncio, ficou alguns segundos parada e só falou: "Se você ouviu, guarda com você." E saiu da sala. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção em detalhes. Luzes que falhavam mais naquela ala. Pacientes que pareciam mais agitados quando passavam pela cama onde ele tinha ficado. Um deles, em específico, parou no meio do corredor, olhou fixo para o quarto e disse: "Ele ainda está lá." Sem que ninguém tivesse tocado no assunto. O mais novo da equipe que estava em treinamento perguntou quem, e ninguém respondeu. Eu sei que, para quem nunca trabalhou num lugar como o CAPS, pode parecer tudo delírio. Coisa da cabeça da gente, acumulada de noites mal dormidas. Mas quando você ouve o nome de alguém que nunca foi dito em voz alta, quando ouve a voz de uma pessoa falando como se não fosse mais ela, quando vê colegas experientes fingindo que nada aconteceu, aí você começa a se perguntar se o que te assusta não é o que você viu. É o que todo mundo viu, mas decidiu apagar. A gravação ficou um tempo no celular do auxiliar. Um dia, ele me chamou de canto, mostrou de novo. Botamos no volume baixo, 30 segundos no máximo. Aquelas palavras, ou sons, ou sei lá o que, mexem com você. Não por serem altas nem assustadoras, é o contrário. São ditas devagar. Como se a pessoa tivesse escutado aquilo a vida inteira e só estivesse repetindo. Não parecia uma crise, não parecia dor, parecia devoção. Nunca mais ouvi nada parecido. Nunca mais vi aquele paciente. Mas de vez em quando sobra um tempo e ninguém está olhando, eu passo por aquela cama. A mesma, lá no fundo da sala, encostada na parede de azulejo frio, e fico olhando. Como se alguma coisa fosse acontecer de novo. Como se aquele nome, o dela, fosse sair de outra boca, do nada, de novo. Com aquele tom calmo, confiante, como quem já conhecia tudo ali por dentro. Muito antes da gente chegar. Se essa história te deixou com a cabeça cheia de coisa, imagina trabalhar no CAPS. Se inscreve no canal. Senão quem vai acabar precisando de acolhimento aqui sou eu.
Eu devia começar explicando que nada disso aconteceu em uma noite de tempestade, com as luzes piscando ou algum grito no corredor. Não teve nada disso. O que aconteceu foi no meio de uma tarde sem graça, daquelas que ninguém costuma lembrar. Eu trabalhava há 2 anos naquele CAPS, numa cidade pequena no interior de Minas. Era uma quarta-feira chuvosa, e a sala onde a gente fazia as rodas de conversa estava com infiltração. A calha vivia entupida, e quando chovia forte, virava um tambor de alumínio acima da nossa cabeça. Ninguém ouvia ninguém. A coordenadora liberou a gente para usar uma sala antiga nos fundos. Um espaço pequeno que tinha servido de almoxarifado, mas que estavam tentando readaptar. Eu entrei com o grupo por volta das 2h30. 5 pacientes fixos, todos com histórico de internações longas e algumas passagens por hospitais psiquiátricos antes da municipalização do cuidado. A maioria deles participava pouco. A roda era mais uma tentativa de criar presença do que de provocar grandes falas. A luz da sala era amarelada, baixa. As paredes tinham resquício de tinta antiga e marcas de prateleiras. Um dos ventiladores estava preso no alto da parede, perto de uma daquelas grades de ventilação que se usa em salas sem janela. Era um pouco abafado. Eu me sentei de frente para o grupo, com o bloquinho no colo, e comecei com uma dinâmica bem simples. Escolha de palavras em cartões. Cada um puxava um cartão e dizia o que aquela palavra lembrava. Correu normalmente nos primeiros minutos, até que um dos pacientes, o Mauro, parou no meio da fala. Ele segurava o cartão com a palavra espera e tinha começado dizendo que esperava por visitas que não vinham mais. Mas ele travou de repente. Ficou olhando para o lado, como se tivesse escutado alguma coisa. Ele levantou a mão e pediu silêncio. No começo eu achei que fosse algum surto sensorial. O Mauro às vezes ouvia coisas, mas ele não parecia confuso nem agitado. Ele só apontou com o queixo para a grade de ventilação no alto da parede e disse bem baixo: "Alguém está tentando falar." A sala ficou num silêncio estranho. A chuva caía firme lá fora e a calha fazia aquele som metálico de sempre. Só que, depois de alguns segundos, a gente escutou também. Não foi uma voz clara, parecia um chiado engasgado, um sussurro abafado misturado com o som da água descendo pelos canos. E mesmo assim, deu para entender. Vocês prometeram que iam voltar. Ninguém falou nada. O Mauro ficou encarando a grade como se estivesse ouvindo mais coisa. Outra paciente, a dona Clotilde, começou a chorar sem fazer barulho, com os olhos arregalados. Eu levantei e desliguei o ventilador da parede, achando que era algum tipo de interferência. Mas a voz, ou o que quer que fosse, continuou por mais alguns segundos. Eu queria ter dito alguma coisa naquele momento. Qualquer coisa. Mas eu simplesmente fiquei parada, como se o silêncio fosse mais seguro do que qualquer tentativa de explicar. A voz parou tão rápido quanto começou. Ninguém reagiu. O Mauro baixou a cabeça. Os outros voltaram a olhar para o chão. Eu agradeci pelo tempo de todos e encerrei a roda antes do horário. Quando saímos da sala, percebi que minhas costas estavam encharcadas de suor. Naquela noite, eu nem dormi direito. Fiquei repassando o som na cabeça. No dia seguinte, com mais calma, fui falar com a coordenadora. Contei exatamente o que tinha acontecido. Ela ficou me olhando com aquela cara de sei que você não está inventando, mas não quero entrar nisso. Mas no fim da conversa, ela comentou uma coisa que me deu calafrio. Disse que anos antes, quando ela ainda era estagiária no mesmo CAPS, um paciente tinha desaparecido durante uma crise. Um homem na faixa dos 50, nome comum. A ficha dele tinha sumido depois de uma mudança de diretoria. Mas a história que correu entre os antigos funcionários era de que ele tinha sido trancado temporariamente numa sala dos fundos para se acalmar e depois ninguém sabia. Só diziam que ele tinha ido embora. Sem registro de alta, sem notificação.
Nada. A sala dos fundos, segundo ela, era a mesma onde eu tinha feito a roda no dia anterior. 2 dias depois, eu pedi dispensa das atividades da tarde, alegando que ia reorganizar os materiais da sala antiga. A coordenadora assentiu sem perguntar mais nada. Peguei meu celular, botei no modo avião, ativei o gravador e entrei sozinha naquele cômodo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era mofo, era algo parado. Como se o ar não circulasse ali dentro há muito tempo, mesmo com aquela grade de ventilação ligada ao duto técnico. Fechei a porta. Me sentei no mesmo lugar de antes, de frente para a grade. Esperei. Por mais de 20 minutos, só se ouvia o barulho distante dos carros na rua e a vibração do ventilador preso na parede. Depois, desliguei tudo. Fiquei em silêncio absoluto. Comecei a pensar que o que tinha acontecido ali na roda poderia ser um acúmulo de sugestão. Que talvez, no calor da chuva e da dinâmica, todo mundo tivesse interpretado algum som estranho do encanamento. E que o Mauro, por já ter histórico de alucinação auditiva, só foi o primeiro a reagir. Até que escutei um estalo no forro, baixo, seco, como se algo tivesse mudado de lugar dentro do duto. O gravador já estava rodando. Fiquei ali mais uns minutos, até não aguentar mais o peso no estômago. Saí da sala, deixei a porta encostada e fui direto para o carro. Sentei no banco do motorista com o celular na mão. Voltei à gravação. Nos primeiros minutos, só se ouvia o chiado normal do ventilador, meus passos, o barulho da cadeira. Depois, um silêncio longo. E então, logo depois de um leve rangido na parede, escutei, bem baixo, quase imperceptível, meu nome, sussurrado como se viesse de muito longe, como se alguém soubesse que eu estava ali. Mas o pior nem foi isso. O pior foi que quando escutei de novo com fones, percebi uma coisa que me gelou o corpo inteiro. A voz não me chamava como os pacientes chamam, nem como os colegas chamam, nem como a coordenadora me chama. Ela usava um apelido antigo, uma forma que só minha mãe usava quando eu era pequena, um diminutivo que eu não escutava há mais de 20 anos. Eu ouvi aquilo umas 15 vezes. Cheguei a mandar o áudio para uma amiga que trabalha em edição de som. Ela tentou limpar o ruído, melhorar a clareza. Disse que, de fato, havia uma voz abafada, mas que o timbre não parecia com o meu, nem com o de ninguém da equipe. Era mais grave, como se fosse de um homem mais velho, e que provavelmente era ruído do ambiente, captado com interferência. Só que ela não sabia qual era o apelido. Eu fiquei dias sem conseguir entrar naquela sala de novo. Até que, uma semana depois, ela foi trancada. A justificativa oficial foi um problema no encanamento. Não sei se foi coincidência ou se a coordenadora escutou também, mas desde então, nenhuma atividade foi feita ali dentro. Mesmo assim, de vez em quando, eu passo pelo corredor e paro por um instante em frente à porta. A maçaneta foi trocada. A chave agora fica com a manutenção. Ninguém mais entra. Só que tem uma coisa que eu nunca contei. No dia seguinte àquela gravação, o Mauro apareceu no meu consultório, coisa que ele nunca fazia, porque evitava conversas individuais. Ele entrou, sentou, me olhou nos olhos e perguntou: doutora, se a gente promete para alguém que vai voltar e não volta, isso faz a pessoa continuar esperando? Eu tentei responder de forma clínica. Falei sobre frustração, sobre tempo subjetivo, sobre memórias, mas ele me cortou e disse: é porque ele ainda está ali, esperando. Não era uma acusação, nem um delírio. Era uma frase simples, sem ênfase. Mas eu não consegui continuar a sessão. Depois daquele dia, o Mauro parou de participar das rodas, a dona Clotilde também. Os dois pediram por conta própria para não frequentar mais atividades em grupo, alegaram cansaço. Talvez tenham sido apenas coincidências. Talvez o que a gente ouviu tenha mesmo sido uma mistura de sons com a chuva,
com o estado emocional do grupo, com memórias embaralhadas. Talvez a ficha do paciente desaparecido tenha sido só uma confusão de arquivo mal preenchido. Talvez. Mas o que mais me assusta, o que me faz repensar minha profissão inteira às vezes, não é a possibilidade de ter escutado uma voz de um homem que desapareceu ali dentro. É imaginar a chance de ele ter mesmo ficado ali, naquela sala, naquela parede, enquanto o tempo passava. Enquanto a gente atendia novos casos, fazia mutirões, comemorava Setembro Amarelo, escrevia relatórios. Enquanto a cidade girava lá fora e todo mundo acreditava que ninguém jamais seria esquecido. A primeira coisa que me fez parar foi o jeito que ele ficou olhando para o teto. Eu já tinha visto o paciente em surto, em crise forte, em estado catatônico. Já vi gente gritar, arrancar a roupa, morder a língua, ou então travar num canto do corredor sem piscar por horas. É coisa que a gente aprende a lidar com o tempo, não naturaliza, mas convive. Só que aquele homem ali, um senhor de uns 50 e poucos, recém-admitido na estabilização, ele não parecia estar fora de si, como o pessoal costuma dizer. Não mesmo. Ele estava quieto, quase imóvel, mas tinha um olhar que acompanhava alguma coisa lá em cima. Não era delírio, não era vazio. Era como se alguém estivesse mesmo ali, no forro, no teto descascado, perto da grade de ventilação. Eu entrei no CAPS há 8 anos, técnico de enfermagem. Dou plantão no noturno, que é mais calmo na teoria. Menos movimentação, menos confusão, menos burocracia. Mas também é quando os silêncios pesam mais. E tem coisa que só aparece de noite, como se o dia segurasse as pontas. Naquela semana estava chovendo quase toda noite. Um tempo abafado, abafado demais. O ar parado fazia a ventilação soltar um som estranho de vez em quando, tipo um suspiro largo. Não era defeito, era o prédio antigo mesmo. O forro úmido, o jeito que o vento entra torto nas grades. O paciente tinha dado entrada naquela tarde. Nome dele era Jorge, pelo menos foi o que passou no cadastro. Quadro de surto leve, desorganização do discurso, comportamento introspectivo. Nada fora do comum. Segundo a acompanhante, ele vinha se isolando fazia semanas. Olhava fixo para as coisas e, às vezes, respondia perguntas que ninguém tinha feito. No começo da noite, fui lá conferir o acesso venoso dele. A equipe já tinha feito os primeiros atendimentos, os exames de praxe, e ele estava estável. Me aproximei, conferi sinais, troquei o equipo. Tudo certo. Mas ele não desviava o olhar do teto. Pensei em perguntar se ele estava ouvindo algo, vendo alguém. Mas ele me interrompeu antes, sem olhar para mim, e falou assim: "A Camila não vem hoje, né?" A voz saiu mansa. Uma pergunta simples. Mas o nome caiu torto dentro do peito. Não era qualquer Camila. Era a Camila. Camila foi uma paciente nossa. Muito presente, muito carismática. Tinha altos e baixos, mas em grupo era quem puxava a conversa, ajudava os outros. Ela usava um lenço azul no cabelo, sempre sorrindo. Chamava a gente pelos nomes, até os de crachá escondido. Ela não fazia parte do nosso dia a dia há anos, e quando deixou de fazer, ninguém mais comentou. Não era regra, mas meio que se criou esse silêncio. A psicóloga dizia que era uma forma da equipe lidar com a perda, cada um guardando do seu jeito. Só que aquele senhor, Jorge, recém-interno, citou o nome dela como se fosse alguém da escala, como se ela tivesse passado ali minutos antes. Tentei seguir com o atendimento. Respondi que não havia ninguém com esse nome na escala daquela noite, mas ele insistiu. Ela disse que ia deixar um recado. Era para ser hoje. A voz dele não tremia, não parecia alterada. Era como quem só está lembrando de um pedido. Mas quem conheceu a Camila reconhece o nome como um peso. E eu reconheci. Senti meu corpo esquentar e esfriar na mesma hora. Fiquei quieto.
Disse que voltava mais tarde e fui até a enfermagem. Mencionei por alto para a psicóloga que ele tinha citado um nome conhecido. Ela me olhou sem piscar, mas não falou nada. Só registrou em voz baixa: delírio com carga simbólica. Na madrugada fui checar o sistema. A gente costuma revisar os prontuários antes da troca de plantão, ver se tem alguma intercorrência, algo que precise ser passado. Mas foi aí que a coisa fugiu um pouco do controle. Sem que eu digitasse nada, sem buscar nome, nem CPF, nem prontuário antigo, a ficha da Camila apareceu aberta na tela. Eu estava logado no sistema, sim, mas não tinha clicado em nada. Ela simplesmente se abriu. Uma ficha que já devia estar arquivada, que nem devia estar mais no acesso direto da aba clínica. Pensei que fosse erro do sistema, coisa de cache. Mas quando fui fechar, o sistema travou. A ficha ficou aberta, congelada, e bem embaixo, no campo de anotações, aquele que só a equipe vê, tinha uma frase nova, escrito num tom informal, que nenhum profissional da equipe usaria. Ela pediu para não esquecerem o que ela contou. Aquilo me travou por dentro, porque eu lembrava sim, lembrava do que ela tentou contar. Mas ninguém levou adiante na época, e eu me incluo nisso. Camila chegou a relatar, numa sessão em grupo, que um outro paciente se aproximava dela à noite, mesmo sem estar na mesma ala. Dizia que ele sabia onde ela dormia. Ela contou com detalhes, mas a coordenação achou que era conteúdo simbólico. Não tinha como comprovar. E depois de um tempo, ela teve uma crise mais forte. Foi encaminhada. E aí, não voltou mais. Eu fiquei olhando para a tela por uns bons minutos. Tentei tirar um print, registrar, fazer qualquer coisa. Mas antes de conseguir, o sistema atualizou sozinho e a ficha fechou. Levantei, fui até o leito do Jorge. Ele não estava lá. Pensei que tivesse ido ao banheiro. Fui atrás. Corredor, ala vazia, banheiro vazio. Sala de medicação fechada, enfermagem sem sinal. Voltei pela ala devagar, sem querer chamar ninguém ainda, e aí vi ele, sentado no chão do corredor, bem embaixo da mesma grade de ventilação. Ele estava olhando para frente agora, olhar fixo, mão no joelho, coluna ereta. Parecia que tinha acabado de conversar com alguém, e falou num tom que nem parecia dele. Ela só queria que alguém ouvisse até o fim. Agora pode ir. Eu me abaixei devagar. Chamei o nome dele. Ele virou o rosto, olhou para mim e disse: "O que foi?" Como se nada tivesse acontecido. Voltei com ele para o leito. Anotei tudo, registrei em relatório. Mas no dia seguinte, ninguém da equipe tinha visto a ficha antiga. E nos logs do sistema não constava nenhum acesso à ficha da Camila naquela madrugada. Nem do meu login, nem de ninguém. Jorge recebeu alta uma semana depois, melhorou rápido, não citou mais o nome dela, nem de ninguém que a conhecesse, mas desde então eu passei a reler os relatórios antigos. E ali, no meio de uma nota esquecida, encontrei de novo a frase que a Camila usava sempre nas rodas: "Tudo o que vive em silêncio morre errado." Mas essa parte ninguém lembrava, ou fingiu que esqueceu. Depois daquele plantão, eu fiquei uns dias remoendo aquilo. Nem falei com a equipe de cara. Não tinha o que dizer, na verdade. Qualquer explicação que eu desse ia soar exagerada. E para ser honesto, eu mesmo não tinha certeza do que vi. Mas o que mais me incomodou não foi o paciente ter citado o nome da Camila. Foi o jeito que ele falou, como se a conhecesse de verdade, como se tivessem trocado palavra recente. Naquele mesmo dia, quando tudo ainda estava fresco, eu peguei a pasta antiga de ocorrências, aquela física de papel que fica trancada no armário do fundo. Comecei a reler tudo da época dela. Ali no meio tinha um relatório que ninguém citava mais. Uma nota de uma das psicólogas da época. Ela descrevia que a Camila relatava sensações recorrentes de estar sendo observada nas áreas de descanso. Dizia que ouvia alguém respirando perto, mas que quando acendia a luz, não via nada. No fim do relatório, tinha uma observação que nunca chegou a gerar providência.
Paciente afirma que sente presença, especialmente nas noites de chuva, próximo à ventilação lateral da enfermaria. Essa frase me derrubou por dentro, porque era ali mesmo, aquela grade que assovia, aquela parede mofada onde o Jorge ficou parado na madrugada. O que me pega até hoje isso foi escrito anos atrás, por outra equipe, por outra profissional. E voltou ali, do nada, numa fala de um paciente que nunca cruzou com a Camila, que não podia saber de nada disso. Falei com uma das psicólogas atuais, mostrei o trecho. Ela ouviu com atenção, mas depois desviou a conversa. Disse que o mais importante era pensar em como esse tipo de relato atravessa a equipe, como nos afeta emocionalmente, como reverbera no simbólico. Sim, tá certo, mas tem hora que não é simbólico. É só estranho. É só coisa que a gente não sabe o que fazer com. Aconteceu de novo alguns dias depois. Outro paciente, esse bem mais verbal, com histórico de esquizofrenia, entrou na sala de enfermagem sem autorização. Era de manhã, sol alto, ambiente cheio. Ele entrou, olhou para mim e disse: "A mulher do lenço azul pediu para você parar de fingir que não escuta." Ninguém entendeu. A psicóloga chamou ele, tirou da sala. Disseram que podia ser associação livre, lembrança misturada, mas não é assim que funciona. O lenço azul era da Camila. Ela usava sempre e nunca foi falado em grupo. Era um detalhe que só quem convivia com ela no dia a dia sabia. Eu decidi então abrir o arquivo do computador no fim do plantão, sozinho, o mesmo que tinha travado. Reabri o histórico de prontuários, tentei buscar Camila. Nada. Registro arquivado, fora do acesso, mas fui nas sessões antigas do grupo, uma por uma. Na terceira tinha uma transcrição digitada por estagiário, mal feita, meio corrida. Mas ali no meio, uma frase me travou. Quando alguém fala e ninguém escuta, a palavra fica dentro da sala, presa no ar. É por isso que aqui é pesado às vezes. Foi dita por ela, Camila. Eu lembro dessa roda. Eu estava na sala. Ela disse isso rindo, como quem só está filosofando. Mas naquele dia, ninguém respondeu. A gente só seguiu com outra pauta. Hoje eu fico pensando se isso explica tanta coisa que a gente sente ali dentro. Porque tem noite que o prédio parece cheio, mesmo com os leitos vazios. Tem noite que a gente escuta coisa do andar de cima, sendo que o CAPS nem tem segundo andar. E tem coisa mais prática também, tipo o paciente novo sentar exatamente no mesmo lugar da Camila, na roda, sem ninguém mandar, ou escrever o nome dela num papel sem saber por quê. Teve um que disse que a letra já estava lá. Não vou dizer que acredito em assombração. Não é isso. Eu sou técnico, trabalho com o corpo, com a rotina, com o concreto, medicação, aferição, contenção, troca de plantão. Mas tem coisa que não entra na escala. Tem nome que não sai da sala. Camila era só mais uma paciente, oficialmente, mas para muita gente ali, ela deixou alguma coisa pendurada, alguma fala pela metade, alguma coisa que ninguém quis olhar direito. E talvez seja por isso que de vez em quando alguém entra e pergunta por ela, mesmo sem saber que está perguntando. E aí, quando perguntam, é como se tudo ficasse mais pesado, como se o prédio inteiro escutasse junto. Tem gente que acha que CAPS é só lugar de cuidar dos outros, mas às vezes eu penso que é o lugar onde a gente guarda o que não quer lembrar. E de vez em quando, isso vem cobrar. Não sei se o Jorge teve contato com a Camila, não sei se viu foto, não sei se ouviu algum profissional falar o nome dela sem querer. Só sei que depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para aquela grade de ventilação sem sentir que tem coisa que a gente finge que não ouviu. Mas o prédio escutou e ficou com tudo guardado. Olha, eu trabalho no CAPS faz quase 10 anos.
Passei por muita coisa ali dentro. Já vi paciente tentando fugir pela janela, outro que entrou na sala com 2 pombos mortos no bolso e ficou me encarando. Já atendi gente em crise que depois voltou só para me agradecer. Então não sou o tipo que se assusta fácil. Mas tem uma coisa que aconteceu no ano passado que até hoje eu não sei bem como digerir. E assim, eu nem falo muito sobre isso com o pessoal de lá, porque é aquele tipo de assunto que só de tocar o clima muda. Até quem não estava lá parece sentir. Era uma manhã de quinta-feira. Eu lembro bem porque era dia do grupo misto. A gente chama assim quando junta pacientes com diagnósticos variados. Tem esquizofrenia, transtorno bipolar, quadro depressivo resistente, enfim. Um grupo bem tranquilo, com gente que já conhecia a dinâmica, que se respeitava. Nesse dia, o clima estava meio abafado, sabe? Céu pesado, aquele calor que parece que está segurando alguma coisa para cair depois. Entrei na sala do grupo e percebi de cara que estava mais fria do que devia. E olha que o ar-condicionado estava desligado. O chão de cimento queimado estava gelado demais. Cheguei a olhar para ver se não tinha alguma infiltração, sei lá. Mas estava tudo seco. Pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Fui organizando as cadeiras no círculo, botei as fichas na mesa lateral, preparei a água e esperei o pessoal entrar. Vieram quase todos. Uns 10 pacientes. A maioria já vinha há meses. Um grupo querido. A roda começou normal. Eu sempre deixo livre no início para quem quiser falar. Uma das primeiras a puxar assunto foi a dona Neide. Uma senhora lúcida, muito articulada, diagnosticada com transtorno de humor há muitos anos, mas bem controlada. Ela estava comentando sobre a saudade da filha que mora longe e do nada, no meio da fala, ela parou. Ficou olhando para o canto da sala e perguntou: "Quem é que está pedindo silêncio?" A pergunta foi tão fora de contexto que ninguém entendeu. Eu mesma achei que ela tivesse escutado alguém lá fora, mas disse: "Aqui dentro ninguém falou nada, dona Neide." Ela não respondeu. Só ficou olhando para um ponto da parede, quieta. Depois, abaixou a cabeça e não falou mais nada. Uns 10 minutos depois, outro paciente, o Paulo, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, levantou um pouco o rosto e falou bem baixo: "Ela vai falar de novo." Aí o clima pesou. Não teve nenhuma brincadeira, nenhum riso. Só silêncio. Um silêncio que parecia que estava pressionando a sala inteira. Eu tentei puxar outro assunto, mas ninguém quis continuar. A maioria ficou olhando para o chão. Até os mais agitados estavam estranhamente calmos. Tava um clima tão denso que eu encerrei a sessão uns 15 minutos mais cedo, coisa que raramente faço. Quando saí da sala, fui direto pegar um café na copa. A copeira estava lá. Uma senhora já de idade que está no CAPS desde antes de mim. Quando me viu, ela perguntou baixinho: "Vocês ouviram também?" Fingindo que não entendi, perguntei: "Ouviu o quê?" Ela me olhou com um olhar que até hoje eu lembro e disse: "Parecia a voz da Márcia." Eu congelei por dentro. A Márcia foi técnica de enfermagem com a gente por muito tempo. Pessoa maravilhosa, sempre sorridente, sempre disposta. Os pacientes adoravam ela. Mas uns 3 anos atrás, ela teve um infarto fulminante no meio de um plantão. Não teve como reverter. A equipe inteira sentiu muito. Eu mesma precisei de dias para assimilar. E os pacientes também. Ela fazia parte da rotina deles. E tem uma coisa que era muito dela. Sempre que alguém interrompia o outro durante a fala nas rodas, ela dizia bem calmo: "Silêncio, gente. Deixa ela terminar." Sempre isso. Todo mundo lembra disso. Na hora que a copeira falou aquilo, eu só balancei a cabeça e fingi que era coincidência. Mas o que me deixou gelada mesmo foi quando ela completou. E parecia que estava ali no canto, daquele canto da parede onde ela sempre encostava para ouvir o grupo. Eu não respondi. Só peguei o café e fui para minha sala. Mas o assunto não parou ali. Nos dias seguintes, alguns pacientes que estavam na roda
começaram a comentar sozinhos. Não em sessão, mas pelos corredores, durante as atividades. Um falou que a moça de jaleco azul estava quieta ali no canto. Outro perguntou se a técnica antiga ia voltar a participar. Um terceiro chegou a dizer que tinha ouvido ela dizer "shh" bem perto do ouvido. E o detalhe que me arrepiou: todos mencionaram o jaleco azul claro. Márcia sempre usava um diferente dos outros. Enquanto a maioria ia de branco, ela tinha um azul clarinho que ela mesma comprou. Dizia que sujava menos. Aquilo virou uma marca dela. Até aí, por mais estranho que fosse, eu ainda tentava racionalizar. Poderia ser memória afetiva, sugestão, alguma coincidência sonora. Mas teve um dia específico, que eu não consegui mais manter a explicação. Era fim de expediente, umas 6 da tarde. A maioria da equipe já tinha ido embora. Eu ainda estava ali, organizando umas coisas. Fui até a sala do grupo para alinhar as cadeiras, que estavam meio espalhadas. Quando entrei, a sala estava escura, só com uma frestinha de luz do corredor entrando. Acendi a luz. O ar ainda estava com aquele frio estranho. Dei uma ajeitada nas cadeiras, encostei a porta e deixei meu celular em cima da mesa enquanto mexia ali. Coisa de 5 minutos. Peguei o celular de novo e fui direto para minha sala. Quando abri a galeria de áudios, por acaso, eu costumo gravar ideias de sessão. Às vezes esqueço o gravador ligado. Percebi que tinha um arquivo novo. Estranhei. Dei play. A primeira voz que apareceu era a minha. Eu estava encerrando a sessão do grupo, dizendo: "Por hoje é só, pessoal, podem ir com calma." Mas no fim do áudio tem um sussurro. Uma voz feminina, suave, bem clara, que diz: "Obrigada." Eu parei o áudio, dei replay. A voz estava lá. Eu lembro de cada paciente que estava na sala aquele dia. Nenhum deles disse isso. Ninguém estava por perto quando gravei. E o mais estranho, eu nem me lembro de ter deixado o celular gravando naquela hora. Aquilo me travou por dentro. Não tinha como dizer que foi imaginação. Depois disso, ninguém mais quis usar aquela sala para as rodas. A coordenadora chegou a dizer que era por conta de problemas na acústica, que o eco estava atrapalhando. Mas foi só uma desculpa. Todo mundo sabia. A gente só não falava. A sala ficou lá, trancada na maioria dos dias, às vezes usada para guardar material, mas sempre vazia. E de vez em quando, um paciente mais antigo passa por ali, para na porta, olha para dentro e pergunta: "A Márcia voltou?" Eu só abaixo a cabeça e finjo que não ouvi, porque, sinceramente, tem coisa que nem a psicologia explica. Eu já trabalhei em lugares bem piores, mas tem uma coisa sobre CAPS que poucas pessoas entendem. Não é só o atendimento em si, é o prédio. É a sensação de que tudo o que já aconteceu ali fica no ar, mesmo quando a equipe muda. Tem coisa que simplesmente não sai das paredes. Eu sou assistente social. Trabalhei durante quase 4 anos num CAPS de cidade pequena aqui em Minas. O prédio era improvisado como quase todos que eu conheci. Uma casa antiga, adaptada. Cada sala servia para uma coisa diferente, mas nenhuma tinha sido feita para aquele fim. E por mais que a gente tentasse deixar o ambiente acolhedor, tinha partes que não ajudavam. A sala onde eu atendia, por exemplo, era das menores. Ficava perto do fundo, depois de um corredor meio torto, com a luz sempre oscilando. O forro era de PVC, o chão de cimento grosso pintado. Mas o que mais chamava a atenção era um armário de ferro no canto. Antigo, pesado, fechado. Sempre esteve lá. Quando eu comecei, já estava. Ninguém sabia quem tinha colocado, ninguém usava e ninguém nunca falava dele. Era como se ele fizesse parte da estrutura. Tipo, ele não era móvel, era obstáculo. Eu achava estranho, claro, mas com o tempo você acostuma. Deixa de olhar. Só que algumas pessoas não deixavam.
Teve uma paciente nova, adolescente, veio encaminhada depois de uma internação. Sentou, ficou quieta, mexia nas mãos, não fazia contato visual. Até aí, ok. Mas em determinado momento ela começou a olhar fixo para o canto da sala. Para o armário, eu perguntei se ela queria trocar de lugar. Nada. Ela só falou uma frase, bem baixa. A voz está aí dentro. Eu anotei no prontuário como a gente faz. Mas aquilo me deixou gelada por dentro, confesso. E ainda mais porque não foi a única vez. Umas 2 semanas depois, atendi outra mulher, mais velha. Essa era lúcida, participava dos grupos, sempre muito coerente. E do nada, no meio da conversa, ela comentou assim: eu não gosto dessa sala. Esse armário aí, ele ouve tudo. Foi a palavra que ela usou. Ouve. E aí ela continuou com um tom meio distraído, mas sério. Antigamente tinha uma técnica que trabalhava aqui. Estava sempre nessa sala. Um dia passou mal, saiu correndo, nunca mais voltou. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Comecei a reparar mais. Não sei explicar. Às vezes, parecia que, quando eu abria a porta da sala, escutava um barulhinho de metal, como se o armário estivesse se ajeitando, mas sempre parava quando eu entrava. Outras vezes eu ouvia um tique, tipo estalo de mola. Achei que era ferrugem. Mas teve um dia específico que me marcou. Era uma sexta-feira. Cheguei cedo, bem antes do horário. A porta da minha sala estava encostada e o armário estava entreaberto, só um palmo, mas aberto. Aquilo me travou, porque ele sempre esteve trancado. Sempre. Eu nunca tive chave. Ninguém tinha. E se alguém tivesse aberto, teria deixado escancarado, não só aquela frestinha. Fui até lá com calma, tentei empurrar devagar e ouvi um barulho por dentro. Como se alguma coisa arranhasse o fundo de metal, ou como se alguém tivesse empurrado de volta. Aquele tipo de som que você não tem como justificar na hora. Fechei, só encostei. Fui para a recepção, sentei. Esperei a equipe chegar. E não comentei nada, mas aquilo ficou. O incômodo. A sensação de estar sendo observada toda vez que sentava para atender. Eu mudei minha posição na sala, coloquei minha cadeira de costas para o armário, só que isso piorou, porque aí eu ficava imaginando o que tinha atrás. Um dia, numa conversa informal no corredor, comentei por alto com uma enfermeira antiga. Falei brincando, tentando parecer leve, que aquele armário era meio esquisito. A cara dela mudou na hora, ficou séria e respondeu baixo. Na época da gestão passada, usavam esse armário para guardar prontuário de paciente interditado. Aqueles casos que iam sendo arquivados. Alguns foram transferidos sem aviso. Outros, ninguém sabe. Foi só isso. Mas a maneira como ela falou me travou mais que o conteúdo. Parecia medo ou vergonha, ou as duas coisas juntas. Depois disso, teve uma faxina geral no CAPS. Troca de móveis, pintura nova. A coordenação decidiu tirar tudo que fosse velho e não tivesse uso. Chamaram a manutenção para abrir o armário. E quando conseguiram destrancar, não tinha nada dentro. Só uma coisa. Uma ficha antiga. Papel já meio amarelado, com o nome completo de uma paciente que ninguém conhecia. Nem os mais antigos. Levaram para o arquivo. Mas 3 dias depois, apareceu um post-it grudado na minha mesa. Caneta preta. O mesmo nome da ficha, com uma data e o horário de um agendamento. Só que ninguém marcou aquilo. Nem eu, nem a recepção, nem o sistema. A coordenadora achou que fosse brincadeira de alguém da equipe, mas ninguém assumiu. Na semana seguinte, eu cheguei cedo de novo e juro, a porta da sala estava trancada, mas lá dentro tinha um cheiro de coisa velha, mofada, como se o armário tivesse sido aberto de novo, mas por dentro. E aí você começa a perceber outras coisas, tipo os papéis que somem, as canetas que mudam de lugar, os pacientes que ficam em silêncio, olhando para o canto da sala. Um em especial, um homem que nunca falava, naquele dia apontou para o armário e disse só: aquilo não devia estar aqui.
Depois disso, o armário foi removido. Levaram para um depósito. A sala ficou mais limpa, mais clara, mas a sensação continuou. Quando eu sentava para atender, era como se o ar ficasse mais denso, como se alguém já estivesse lá dentro, antes de mim, esperando. Eu pedi para trocar de sala. Aleguei que precisava de mais espaço. Não falei o motivo real. Até hoje não sei se eu vi demais ou se vi de menos. Mas uma coisa eu aprendi. Tem objetos que não guardam só papel. Eles guardam decisões, silêncios. E às vezes o que mais pesa é o que foi esquecido lá dentro.